Existe uma regra sobre dinheiro que famílias judaicas passaram de geração em geração em silêncio por séculos. Ela envolve o número 7. E ao entender o que é essa regra, fica claro por que certas famílias constroem riqueza que dura gerações, enquanto outras trabalham a vida inteira e terminam com quase nada. Os bancos conhecem esse padrão. As instituições financeiras o estudaram. E mesmo assim, ninguém fala sobre isso publicamente. Ninguém explica isso para as pessoas comuns. Mas isso está prestes a mudar porque o que está sendo compartilhado aqui é importante demais para continuar escondido. Vale fazer uma pergunta honesta. Você já olhou para a sua conta bancária no fim do mês e se perguntou para onde foi todo o dinheiro? Você trabalhou duro, apareceu todos os dias, sacrificou tempo com a família, a saúde, o descanso, e mesmo assim os números não fecham. Sempre sobra mais mês do que dinheiro. Talvez você já tenha tentado fazer orçamento. Talvez tenha lido livros sobre poupança. Talvez tenha seguido conselhos de especialistas financeiros na televisão. E ainda assim, algo parece errado. Como se houvesse um vazamento na sua vida financeira que você simplesmente não consegue encontrar, não importa o quanto procure. Se isso soa familiar, é importante ouvir isso com atenção. Não é culpa sua. Você nunca foi ensinado sobre as regras reais, as regras que realmente governam como o dinheiro funciona, como ele cresce, como ele permanece e como ele se multiplica. Isso acontece com tantas pessoas boas e trabalhadoras. Uma mulher chamada Diane trabalhou 2 empregos por quase 15 anos. Era enfermeira durante o dia e limpava escritórios 3 noites por semana. Diane não era preguiçosa. Diane não era irresponsável com o dinheiro. Mas toda vez que conseguia guardar um pouco, algo acontecia. O carro quebrava. Uma conta médica chegava. O telhado precisava de reparo. Era como se o dinheiro fugisse dela. E enquanto isso, ela olhava ao redor e via outras famílias. Famílias da comunidade, famílias que não pareciam trabalhar mais do que ela. Comprando casas, mandando os filhos para boas escolas, tirando férias, construindo negócios. O que essas famílias sabiam que ela não sabia? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas nunca faz. Ou se faz, recebe respostas erradas. Dizem que é questão de conexões, de sorte, ou que certas pessoas simplesmente têm vantagem. Mas essa não é a verdade completa. A verdade mais profunda é que existem princípios antigos sobre dinheiro, sobre ciclos, sobre como a riqueza realmente se move através do tempo, que foram preservados na tradição judaica por mais de 3.000 anos. Esses princípios não são magia, não são superstição. São sabedoria prática e testada que sobreviveu a impérios, perseguições, exílios e colapsos econômicos. E no coração desses princípios está o que se chama de regra 777. Ela está enraizada na Torá, é confirmada pelo Talmud, e quando se entende de verdade, a forma de pensar sobre dinheiro nunca mais será a mesma. A seguir, cada parte dessa regra será explicada, mostrando de onde ela vem e como aplicá-la na vida a partir desta semana. Não algum dia, não quando as condições forem perfeitas, esta semana. O primeiro 7 é sobre o ciclo de trabalho e descanso, e há uma história importante para explicar por que isso importa mais do que se imagina. Uma avó que chegou a este país com quase nada. Ela e o marido chegaram com 2 malas e um pouco de dinheiro costurado no forro do casaco dela. Não falavam inglês bem, não tinham diplomas, não tinham conexões nos negócios, mas em 10 anos eram donos de uma pequena loja. Em 20 anos eram donos do prédio onde a loja ficava. E quando essa avó faleceu, deixou o suficiente para ajudar cada um de seus netos a começar a vida. Quando perguntada sobre como construiu algo do nada, ela disse algo que não foi compreendido na época, mas que nunca foi esquecido. Ela disse que o segredo não está enquanto você trabalha. O segredo está em quando você para. Na Torá, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 9, está escrito: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. A maioria das pessoas lê isso e pensa que é apenas um mandamento religioso sobre ir à sinagoga. Mas há algo mais profundo aí. O mandamento de descansar no 7º dia não é apenas espiritual, é financeiro. Quando se trabalha 7 dias por semana sem parar, quando nunca se faz uma pausa sagrada, algo acontece com a mente. A perspectiva se perde. Decisões desesperadas começam a ser tomadas. Disse sim a maus negócios, porque se está exausto. Gasta-se dinheiro em coisas desnecessárias porque se tenta compensar o esgotamento.
As oportunidades não são vistas com clareza porque a mente está nublada pela fadiga. Esse é o exato motivo pelo qual você não consegue atrair prosperidade. Você tem esse bloqueio mental que te impede de prosperar, de receber dinheiro inesperado, de ter boa sorte e de receber milagres espontâneos. Mas e se existisse um passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para se tornar altamente magnética e receber dinheiro em abundância? Esse passo a passo está no livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo. Porque entender que a mente nublada pela fadiga é apenas o sintoma já muda tudo, mas saber como reprogramar o que está sendo transmitido dentro de você é o que realmente transforma a sua realidade. E é justamente isso que esse livro entrega. Ele pega esses princípios profundos sobre ciclos, ritmo e prosperidade e traduz tudo isso em um processo claro e direto, aplicável no seu dia a dia. Não é teoria solta. É um passo a passo para você literalmente sair do ciclo de escassez e assumir o controle daquilo que está sendo criado na sua vida. Se hoje você sente que está preso nos mesmos padrões financeiros, que o dinheiro não evolui, que parece que você sempre volta para o mesmo lugar, isso não é coincidência. É o mesmo ciclo sendo repetido todos os dias pelo seu próprio sistema interno de crenças. E o livro mostra exatamente como mudar isso, como trocar esse roteiro inconsciente, como reprogramar o que está sendo transmitido dentro de você, e principalmente como alinhar sua mente, suas emoções e sua energia para começar a atrair versões completamente diferentes da sua realidade. Versões onde o dinheiro flui com naturalidade, onde as oportunidades aparecem sem esforço forçado, onde a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser parte do seu dia a dia. Se você quer parar de reagir à vida e começar a direcionar o que acontece nela, então vai agora no primeiro comentário fixado e acessa o seu eu superior. Porque uma coisa é entender que o ritmo de 7 existe e que ele pode transformar sua vida financeira. Outra completamente diferente é aprender a reprogramar de dentro para fora e começar a viver exatamente a realidade que você escolhe. O Talmud, no Tratado Beit Sá, ensina que todo o sustento de uma pessoa para o ano é alocado entre Rosh, Hashanah e Yom Kippur, exceto o que é gasto no Shabat e nos feriados, que é dado separadamente. Pense no que isso significa. O dinheiro reservado para honrar o ciclo de descanso não é subtraído da riqueza, é adicionado separadamente. É provisão extra. Aquela avó levava o Shabat a sério, não apenas como prática espiritual, mas como estratégia financeira. Toda sexta-feira à noite, ela fechava a loja. Outros donos de lojas na mesma rua ficavam abertos. Riam dela. Diziam que ela estava perdendo negócios. Mas o que aconteceu foi o seguinte: por descansar, ela pensava com mais clareza durante os 6 dias em que trabalhava. Tomava melhores decisões sobre o que estocar, quanto cobrar, quando expandir. Notava coisas que seus concorrentes perdiam porque suas mentes estavam embotadas de tanto trabalhar sem pausa. O primeiro set desta regra é este: trabalhe-se em ciclos de 6 e 1. 6 dias de esforço focado e intencional. Um dia de descanso completo. Não descanso preguiçoso. Descanso sagrado. Descanso onde se recua, reflete, revisa as finanças, pensa sobre a direção e se reconecta com o que importa. Se você está trabalhando 7 dias por semana agora, saiba que não está avançando, está ficando para trás. Está queimando combustível sem navegar. Comece esta semana. Escolha um dia. Não precisa ser sábado. Escolha um dia em que você pare de trabalhar e pense. Revise suas contas. Veja para onde foi seu dinheiro. Pergunte a si mesmo se o caminho atual está te levando onde você quer chegar. Essa única prática salvou mais famílias judaicas da ruína financeira do que qualquer estratégia de investimento já inventada. Mas isso é apenas o começo. O segundo set é ainda mais importante, e quase ninguém fora dessa comunidade fala sobre ele. O segundo set é sobre o que se chama de ciclo do Shemitah. No livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículos 1 e 2, a Torá ordena algo que soa quase impossível aos ouvidos modernos. Ao fim de cada 7 anos, concederás uma remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. A cada 7 anos, as dívidas eram perdoadas, os empréstimos eram liberados, a lousa financeira era limpa. Os bancos definitivamente não querem que você saiba sobre esse princípio porque todo o sistema bancário moderno é construído na ideia oposta. Eles querem você endividado para sempre. Querem você fazendo pagamentos mínimos por décadas. Querem que você acredite que carregar dívidas é normal, que é apenas parte da vida. Mas na tradição judaica, a dívida nunca foi pensada para ser permanente. Era para ser cíclica.
Havia um homem na comunidade chamado David, que havia sido um investidor imobiliário bem-sucedido. Tinha propriedades, renda, respeito, e então o mercado virou. Em 2008, David carregava mais de 2 milhões de dólares em dívidas distribuídas em várias propriedades. Não conseguia dormir. Seu casamento estava se desfazendo. Ele contou que certa manhã ficou sentado no carro no estacionamento do seu escritório e não conseguia entrar. Estava paralisado. Naquela noite, foi falar com seu rabino. E o rabino lhe disse algo estranho. O rabino disse: Davi, você está no seu ano pessoal de Shemitah. Isso não é um castigo. Isso é uma libertação. O rabino explicou que o princípio do Shemitah não é apenas sobre perdoar dívidas literalmente. É sobre entender que a cada 7 anos é preciso auditar completamente a vida financeira e liberar o que não está funcionando, os negócios que estão te drenando, os investimentos que estão perdendo dinheiro, mas que se mantêm por orgulho, os relacionamentos de negócios que custam mais do que trazem, as assinaturas, as mensalidades, as obrigações que se acumularam como cracas em um navio, desacelerando tudo sem que se perceba. David foi para casa naquela noite e fez uma lista. Escreveu cada compromisso financeiro que tinha, cada pagamento, cada obrigação, cada negócio. E então fez uma pergunta para cada item. Se eu estivesse começando do zero hoje, entraria nisso novamente? Tudo que recebia um não, ele começava o processo de liberar. Vendeu 2 propriedades com prejuízo. Encerrou uma parceria de negócios que o vinha drenando por anos. Cancelou mensalidades e assinaturas que pagava por hábito. Levou 18 meses. Mas ao final desse processo, David carregava quase nenhuma dívida. Sua renda era menor, sim, mas suas despesas eram tão menores que pela primeira vez em anos, ele estava realmente guardando mais do que gastava. Em 5 anos, havia reconstruído seu portfólio, desta vez sem nenhuma dívida. O Talmud, no Tratado Gittin, discute como o grande sábio Hillel criou um mecanismo chamado Prosbul, para trabalhar com o princípio do Shemitah de formas práticas. Mesmo os antigos rabinos entendiam que não se tratava de ser imprudente com o dinheiro. Era sobre ser intencional. A aplicação para o segundo set é esta. Agora, esta semana, sente-se com um pedaço de papel. Escreva cada obrigação financeira que você tem, cada dívida, cada assinatura, cada cobrança recorrente, tudo que tira dinheiro de você automaticamente. Depois, faça a pergunta de David. Se eu estivesse começando do zero, assinaria isso novamente? Seja honesto, seja implacável, porque as coisas que se carrega por hábito, medo ou orgulho são exatamente as que impedem de chegar ao próximo nível de prosperidade. Em Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 1, Ben Zoma pergunta: quem é rico? E responde: aquele que está satisfeito com o que tem. Mas há uma camada mais profunda nesse ensinamento. Não se pode estar satisfeito com o que se tem, se nem se sabe o que se tem. A revisão do Shemitah dá clareza, e clareza é o fundamento da riqueza. Agora preste muita atenção no que vem a seguir, porque este terceiro set é o que muda tudo. O terceiro set é sobre o que se chama de Maaser, o dízimo, mas aplicado de uma forma que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e vem de um padrão escondido na história de Jacó no livro do Gênesis. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, Jacó faz um voto a Deus depois do seu famoso sonho da escada que alcançava o céu. Ele diz: de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo a ti. A maioria das pessoas conhece o conceito de dízimo, dar 10%. Isso é comum em muitas tradições, mas há algo que quase ninguém menciona. Veja quando Jacó fez esse voto. Ele o fez em um momento de total incerteza. Estava fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Não tinha lar, não tinha riqueza. Estava dormindo no chão com uma pedra como travesseiro. Não tinha nada. E naquele momento de nada, prometeu dar 10% de tudo o que recebesse. Este é o terceiro set, e ele se conecta ao número 7 pela forma como era praticado no antigo Israel. A cada 7º ano, durante o Shemitah, havia um ciclo especial de dízimo. O dízimo era redistribuído não apenas para o templo, mas para os pobres, o estrangeiro, a viúva, o órfão. Era o que se chama de Maaser Ani, o dízimo dos pobres. O Zohar, o texto central da Cabala, ensina algo notável sobre isso. Diz que o ato de dar abre um canal, o que os cabalistas chamam de zinor, um encanamento. E esse encanamento não flui em apenas uma direção. Quando você dá, você cria uma abertura pela qual a bênção flui de volta para você.
Mas aqui está a parte que os bancos e as instituições financeiras nunca dirão. Não se trata apenas de dar 10% da sua renda. É sobre dar primeiro. Antes de pagar as contas, antes de pagar o aluguel, antes de pagar qualquer outra coisa. A primeira parte vai para tzedakah, que traduzimos como caridade, mas que vem da palavra hebraica tzedek, que significa justiça ou retidão. Dar não é generosidade no pensamento judaico, é justiça. É a coisa certa, é a ordem correta de como o dinheiro deve fluir. Havia uma mulher chamada Ruth, uma mulher real, que morava na comunidade. Ruth era viúva. Seu marido havia falecido e deixado muito pouco para ela. Ela tinha uma pequena pensão e algumas economias, e todos se preocupavam com ela. A esposa do rabino costumava levar comida para ela às sextas-feiras. Mas Ruth fazia algo que confundia a todos. Todo mês, sem falta, Ruth dava tzedakah. Não muito, às vezes apenas $20, às vezes 50. As pessoas diziam: Ruth, você não pode dar, você precisa guardar isso para si mesma. E Ruth dizia algo que ficou guardado para sempre. Ela dizia: não posso me dar ao luxo de não dar. Quando dou, estou dizendo a Deus que confio que Ele vai prover, e Ele nunca quebrou sua promessa para mim. Ruth viveu até os 93 anos. Nunca passou fome, nunca perdeu sua casa, e quando faleceu, descobriu-se que suas pequenas economias haviam crescido constantemente ao longo das décadas, porque ela havia investido com sabedoria, vivido de forma simples e nunca parado de dar. O Talmud, no tratado Ta'anit, diz algo impactante. Diz: dê o dízimo para que você se torne rico. Em hebraico é um jogo de palavras. Aser te aser, que soa como aser te tasher. Dê o dízimo para que você fique rico. Os rabinos não estavam sendo metafóricos. Estavam declarando um princípio financeiro testado por milhares de anos. A aplicação é esta: a partir do próximo salário, separe 7%. Sim, 7, porque esta é a regra 777, e reserve para doação, não depois de pagar as contas. Antes. Isso pode parecer assustador. A mente já está listando todas as razões pelas quais não é possível fazer isso. Mas lembre-se de Jacó. Ele fez seu voto quando dormia sobre uma pedra sem nada em seu nome, e se tornou um dos homens mais ricos do mundo antigo, o pai de 12 tribos, o patriarca de uma nação. Comece com 7%. Dê para quem precisa, para uma causa que importa para a comunidade, e observe o que acontece nos próximos 7 meses. As portas que começam a se abrir vão surpreender. Agora, reunindo tudo isso, quando se vê como esses 3 sets se conectam, é aí que o real poder desse ensinamento fica claro. O primeiro set diz: descanse a cada 7º dia, para que a mente esteja afiada, as decisões sejam sábias e o trabalho seja focado em vez de frenético. O segundo set diz: a cada 7º ciclo, seja de 7 meses ou 7 anos, revise tudo, libere o que não está funcionando, e entre na próxima temporada sem o peso de obrigações mortas te arrastando para baixo. O terceiro set diz: dê 7% de tudo que receber antes de fazer qualquer outra coisa, e você abre um canal de bênção que nenhum banco, nenhuma recessão, nenhuma crise econômica pode fechar. Vê o padrão? Descanso, liberação e doação. Descanso, liberação e doação. Isso não é apenas uma estratégia financeira, é o ritmo da própria criação. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A terra de Israel era trabalhada por 6 anos e descansava no 7º. A riqueza que flui para a vida precisa do mesmo ritmo. Precisa de espaço, precisa de liberação, precisa de circulação. O dinheiro apertado sufoca. O dinheiro gerenciado com sabedoria, liberado regularmente e circulado com generosidade, cresce de formas que desafiam a lógica comum. A Mishnah, em Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 10, fala de 4 tipos de pessoas. Aquele que diz: o que é meu, e o que é seu, é seu. Essa é uma pessoa comum. Mas aquele que diz: o que é meu é seu e o que é seu é seu. Essa é uma pessoa piedosa. A regra 777 treina para sair do comum e chegar ao piedoso. Não através do sacrifício, mas através da sabedoria. Não através da privação, mas através de uma compreensão mais profunda de como a abundância realmente funciona. Famílias que praticam esses 3 princípios por décadas prosperam, não apenas financeiramente. Seus relacionamentos são mais fortes. Sua saúde é melhor. Seus filhos crescem com um senso de segurança e generosidade que se estende à próxima geração. É isso que a riqueza geracional realmente significa.
Não é apenas sobre o dinheiro que se deixa para trás, é sobre a sabedoria que se transmite. E neste momento está sendo recebida uma sabedoria que sustentou um povo inteiro, através de todos os tipos de adversidade que o mundo lhes lançou. A temporada de luta não precisa continuar. O padrão pode mudar. O vazamento na vida financeira pode ser selado. Mas isso requer parar de fazer o que todos os outros fazem e começar a seguir um ritmo diferente. O ritmo do 7. Descanse, libere, dê e observe o que vem a seguir.